Bem, primeiro de tudo, queria agradecer, Felipe. Imagino que o tempo dele esteja sendo bem corrido nessa época de coronavírus, né? A Câmara, imagino que esteja funcionando. Aliás, as sessões devem ser todas online, mas está rolando, né, Felipe? Está sendo tudo online mesmo, sessões estão rolando. Agora, na semana passada, que a gente voltou a votar projetos não relacionados à Covid exclusivamente. E antes a gente estava votando só projetos relacionados à Covid. Então, assim, a pauta está bem extensa, tem muita coisa represada desde o início do ano, né? E estamos trabalhando bastante. Até eu brinco com a minha equipe que talvez a gente esteja trabalhando mais agora, desde que começou a pandemia, do que trabalhava quando era um período normal, assim, porque a toda hora surgem novas informações, muda algum decreto, muda entendimento, sai alguma liminar de justiça. Fora isso, né, a gente vê a repercussão política que tem nos estados e na União, aí, governo federal, sempre é alvo também de alguma polêmica, então o negócio não para, né? Exatamente. Bem, agora que tem mais gente aí, então, para me apresentar rapidinho, o Felipe teve aqui, eu acho que em 2017, Felipe, você lembra quando você veio aqui dar a tua palestra? Pois é, eu estava tentando lembrar mesmo, se tinha sido 2017 ou 2018. Eu lembro que era um dia que tava calor, bicho. Como todos os outros dias em Cuiabá, só um dia normal em Cuiabá. Enfim, o Felipe foi o primeiro cara com mandato, primeira estrela, digamos assim, a vir dar a palestra, então você tem muita responsabilidade por tudo que está acontecendo até agora, né? Acabou que aquele dia a gente almoçou, conversou, não sei se você lembra, mas a gente foi numa churrascaria aqui. Lembro, tava bom aquele churrasco. Exatamente. A gente conversou bastante naquela época, nunca me passaria pela cabeça de ser um dia candidato ou pré-candidato, como é o caso, mas quero te dizer, desde já que você influenciou bastante, né, cara? Você acabou inspirando muita galera aqui, muita gente aqui, desde filiar ao partido, que a sua palestra foi um divisor de águas aqui, até agora chegar ao ponto da gente ter um diretório municipal formado, termos aí já 12 pré-candidatos confirmados, com mais 3 participando da última fase do processo seletivo, né? Então, para quem não me conhece, para quem está assistindo, meu nome é Edgar Belz, né? Eu sou empresário, empreendedor, sou formado em ciências da computação, com MBA em controladoria e finanças, fundador e presidente do Instituto Liberal de Mato Grosso, sou um entusiasta das ideias de liberdade, né? Me considero um libertário, que é o liberal mais radical, né? O cara que estuda mais a fundo. E eu lembro que quando o Felipe esteve aqui, ele concordou comigo que imposto era roubo. Eu não sei se continua com essa ideia, né? Aqui o pessoal é bem tranquilo quanto a isso, tá? Você não vai assustar ninguém, principalmente nesse público aqui. Então, Felipe, se você puder fazer uma... O Felipe é vereador pelo Novo em Porto Alegre, foi um dos primeiros eleitos lá em 2016. Felipe, se puder fazer uma apresentação rápida também, agradeceria, por favor. Beleza. Bom, primeiro de tudo, Edgar, é um prazer estar fazendo esse bate-papo contigo aí, com todo mundo que está nos acompanhando. É uma pena não poder ir a Cuiabá de novo para visitar vocês, né? Acho que foi muito legal aquela vez. Eu lembro que a gente tinha casa cheia naquele auditório, que era lá no terraço, né, de um hotel. Foi casa cheia, foi muito bacana aquele dia mesmo. Pô, fico super feliz, na verdade, em ver que ajudou, contribuiu para o projeto crescer aí, que muita gente se engajou e que tu também topou o desafio de ser candidato. Me identifico um pouco com esse discurso que tu acabou de falar aí, porque eu também nunca tinha cogitado ser candidato. Quando vê, né, a gente tá lá, bota a cara a tapa. Então, assim, parabéns pela coragem, acho que é isso que a gente precisa mesmo. E aquele negócio, né? Pô, se a gente que está na arquibancada xingando os jogadores não estiver disposto a calçar a chuteira e entrar em campo, pô, quem é que vai estar, né? Então, é muito legal, muito bacana poder estar de alguma forma contribuindo com isso, estar assistindo também todos vocês aí fazendo esse trabalho e espero que esteja um sucesso aí essa eleição. Para quem não me conhece, então, eu sou vereador em Porto Alegre pelo Novo, eleito em 2016, né? Um dos 4 eleitos pelo Novo naquela ocasião, primeira eleição. Assim como o Edgar, eu nunca tinha cogitado ser candidato, fui convencido por amigos, né, a me candidatar, acabei sendo o 5º mais votado aqui em Porto Alegre, fiz 10.488 votos, por muito pouco o Novo não colocou 2 cadeiras de vereadores dos 36 aqui em Porto Alegre na primeira eleição, foi assim, muito bem sucedida aquela eleição, e sou formado em administração, meu passado é todo ligado a empreendedorismo, eu trabalhei com consultoria, trabalhei assessorando, trabalhei no exterior também, em Bruxelas, na Bélgica, com o tema de empresas juniores e essa pauta de educação voltada para empreendedorismo. Depois comecei de estagiário numa empresa que acabou sendo a empresa que eu me tornei sócio, diretor da empresa, virou um grupo empresarial grande,
Eu entrei quando tinha 4, 5 funcionários, saí de lá quando a gente já tinha por volta de 70, e eu só saí quando eu efetivamente fui eleito para me dedicar para o mandato. Então, minha pós-graduação é em finanças, e a minha outra pós-graduação é em liderança competitiva global, que foi em Georgetown. Então, assim, minha formação, meu passado, ele é muito voltado para negócios, para empreendedorismo, para essa parte mesmo executiva, e se tornar vereador meio que foi um acidente no meio do percurso, né? Mas eu acho que tenho conseguido fazer um bom trabalho, fico super feliz, assim, com esse reconhecimento que a gente está tendo aqui em Porto Alegre, e também com o espaço que o Novo está conseguindo crescer no Brasil inteiro, todas essas iniciativas que estão acontecendo aí, porque a gente precisava virar a página na política brasileira, então eu fico feliz de estar fazendo parte disso, dando minha contribuição, colocando meu tijolinho lá, porque eu não sei se política vai ser meu futuro, mas já que hoje eu estou, né, com o mandato, quero fazer dele aí o máximo possível de resultados para o cidadão, né? Que legal. Felipe, quero que você saiba que você é um orgulho, tá, cara? Para todos nós do Novo, a gente tem orgulho de vestir a camisa do Novo, de pagar a mensalidade para saber que tem uns caras iguais você ali, trabalhando, se posicionando e nos representando efetivamente, né, cara? Pô, sem palavras, obrigado mesmo. Não tem nem o que dizer, assim, é muito bacana esse reconhecimento. Vem para a reeleição esse ano, Felipe? Vou para a reeleição. A minha missão nesse ano de 2020 é justamente, o Novo permite uma reeleição no mesmo cargo, então é ajudar a trazer uma bancada para dentro da Câmara. Então é justamente fazer esse papel de liderar, pelo menos aí a gente está esperando pelo menos 3 vereadores eleitos em Porto Alegre, então ajudar a capacitar essas pessoas, estou ajudando ali também o time de candidatos, no que eu posso, tenho feito lives com candidatos, pré-candidatos do Brasil inteiro. Então, ontem estava falando com o de Natal, semana passada, eu já perdi as contas, na verdade, acho que já estive presente em todos os estados brasileiros pela internet. E é muito bacana isso, assim, poder estar ajudando, e minha missão é justamente aumentar a representatividade do Novo na Câmara de Porto Alegre e ajudar a fazer com que o Novo cresça pelo Brasil inteiro, né? Cara, que legal, que legal. Deixa eu aqui só mandar um abraço rápido pro Diego Barros, nosso presidente do Diretório Municipal aqui, Igor, Suzeli, já falei, Milene, Jefferson, Paulo Henrique Grando, nosso pré-candidato a prefeito, tá aí também falando que teu trabalho é extraordinário. Enfim, como acabei, para quem chegou agora, acabei de citar que o Felipe, né, pessoal, nos ajudou bastante, nos animou bastante depois daquela palestra que ele deu aqui, e ele é responsável pelo que está acontecendo hoje em dia. Felipe, não vou nem enrolar muito, não vamos entrar em questões, porque tem assuntos, poderia falar de Covid, né, poderia falar do projeto das fake news de ontem, mas a galera que está aqui é tudo liberal, libertária, uma galera que já concorda, provavelmente, com tudo aquilo que a gente vai falar, então eu quero ser mais direto ao ponto. Eu estou organizando o meu planejamento, Felipe, meu plano, minhas bandeiras, né, enfim, principalmente essa questão das bandeiras, como que eu vou posicionar, os nichos que eu vou atacar, então eu quero te perguntar o que dá para fazer, como que funciona. Eu lembro que a tua palestra foi muito legal e que marcou, até foi a chamada dessa live, o fato de você ter conseguido convencer a maioria da Câmara a não passar não sei se era um aumento, seria um aumento no fim das contas, mas o prefeito queria mudar a forma como era calculado o IPTU, de forma que no fim das contas, né, fosse aumentar a arrecadação deles. Alguns tinham vantagem, outros não, mas no fim das contas, pelo que eu entendi, no caso em Porto Alegre, aumentava. Como você fez isso? E o que dá para fazer? O que um vereador liberal pode fazer? Teve revogaço? Não teve revogaço? Até que ponto que não conseguiu? O que você achava que dava para fazer que não deu? Tá? Então, Vitória, no Espírito Santo, teve um projeto de homeschooling que eu achei sensacional. É normal, dá para fazer aí. Então, me ajuda e ajude também os outros postulantes aqui a dizer como que a gente pode, o que a gente pode prometer para as pessoas e o que a gente pode, né, de que maneira que a gente pode se organizar e o que a gente pode fazer entrando na Câmara, por favor. Bom, pois esse negócio do aumento do IPTU foi realmente uma batalha, né? Eu acho que aí está um ponto, Edgar, que é um papel bastante importante do vereador, né, especialmente um vereador liberal dentro do parlamento. Acho que ninguém tem tanto asco de aumento de imposto e quer tanto brigar contra o aumento de carga tributária quanto um liberal, né? A gente talvez tenha não só os melhores argumentos, como tenha a maior paixão para não vencer uma proposta como essa, né? Então, a gente realmente entra de cabeça nesse debate. Foi isso que aconteceu em 2017, quando
surgiu o projeto, no primeiro momento, de aumentar o IPTU. Desde o princípio, a gente combateu muito fortemente. Eu efetivamente fui um dos protagonistas nesse combate ao projeto. Tiveram outros vereadores muito importantes também no processo. Obviamente, numa Câmara, você não faz nada sozinho, né? O vereador ele precisa ter os aliados que votem depois pela derrubada dos projetos. Então, foi uma construção que depois foi muito importante a coletividade ali dos demais vereadores que compraram as ideias, compraram a narrativa, ajudaram a fazer valer, então, essa rejeição do projeto. No final do ano, eu entrei na justiça contra o prefeito, que tentou tramitar o projeto à véspera do Natal, para votar ali, tinha organizado sua base para tentar aprovar, e nós conseguimos, então, em 2 ocasiões, evitar ele. No segundo ano, nós evitamos novamente, através aí sim de conseguir obter maioria sequer para deixar ele pautar o projeto para votar. Então ele desistiu de votar o projeto no segundo ano, porque sabia que seria derrotado, e a gente tentou votar para derrotar. Então ele retirou o projeto naquela ocasião, ele só foi aprovar no terceiro ano, e aí infelizmente a gente não teve o que fazer, porque aí ele conseguiu novos aliados, teve novas composições aí de distribuição de cargos na prefeitura, e aí não teve jeito, patrolou o negócio. Mas foi durante 3 anos, aí a gente brinca, né? Pô, a gente, se for somar os 3 anos, são por volta de 250 a 300 milhões de reais por ano que deixou-se de arrecadar. Então, dá 900 milhões, mais ou menos. Teve um outro embate sobre a classificação de algumas atividades para cobrança de ISS acima do estabelecido no município também. Foi aquele negócio que deu aquele rolo com o Dória sobre taxar Netflix e o Spotify e tudo mais. De certa forma, a Prefeitura de Porto Alegre bebeu um pouco da base do Dória, só que trouxe com um veneninho de pegar algumas outras atividades profissionais liberais, e aí arquitetos, advogados, autônomos, profissionais liberais, massagista, professor de yoga, enfim, uma série de coisas, e queria aumentaria a arrecadação de ISS do município da ordem de uns 30 milhões. E nós conseguimos também evitar isso, foi muito forte também o embate que a gente fez quanto a isso. Então, a gente brincou no material do terceiro ano de resumo do mandato, né, que no terceiro ano nós fechamos R$1 bilhão de economia para o pagador de impostos na cidade, entre os 30 milhões evitados em cada ano de ISS, mais esses 250, 300 de cada ano de IPTU. Nas brincadeiras à parte, o papel do parlamentar ele é muito importante por isso, né, de trazer informação nova para o debate, fazer com que o cidadão se sinta na linha de frente, então dar transparência para os debates que estão acontecendo, trazer uma visão alternativa sobre aqueles temas, e aí é um pouco daquilo que Bastiat diz, né, do que se vê, o que não se vê. Em geral, os parlamentos não debatem o que não se vê, mas o liberal sabe dizer o que não se vê. Então é função dele ir lá e apontar, olha, o que vocês não estão vendo é isso aqui. E conseguir ter aí uma habilidade de comunicação e convencimento para, primeiro, né, conquistar a simpatia da opinião pública pela, né, da má intenção, da má ideia que há um determinado projeto, e, ao mesmo tempo, conquistar os votos dos teus colegas vereadores que se somem ao teu para rejeitar a matéria, caso ela venha à votação. Então, o que um liberal efetivamente consegue prometer em campanha é uma fidelidade de princípios. Eu não aumentarei impostos, eu não votarei a favor de aumento de estrutura estatal, eu não aumentarei salários de políticos ou de altos salários do município. Então, esse tipo de princípio dá para afirmar. E o que eu vejo muito assim é muito candidato prometendo coisas que ele não pode fazer. Asfaltar a rua, né, melhorar as notas da escola, da rede pública municipal, né, isso não consegue fazer. Quem faz isso é o executivo. Ele pode atuar indiretamente. Se a gente tiver mais responsabilidade fiscal, a gente consegue ter mais dinheiro disponível para o asfaltamento. Então, dessa forma, a gente tem dinheiro de investimentos. Se a gente conseguir fazer uma estrutura onde se permita alguma lógica de alocação de recursos da educação para que possa ter compra de vagas escolares, para que possa ter algum tipo de bonificação para melhores professores, algum tipo de punição de orçamento de escolas que vão mal em desempenho de frequência e nota dos seus alunos. Enfim, se a gente conseguir rearranjar as regras do jogo para que as escolas entreguem melhor resultado, bom, aí o legislativo consegue ter uma voz também. Mas, assim, é muito delicado onde a gente consegue atuar, especialmente sendo um só parlamentar num universo de vários, né? E sobre homeschooling, esse é um ponto interessante, né? A gente está vendo agora algumas assembleias e alguns municípios começando a aprovar alguns projetos. Essa tem
tem uma zona cinzenta aí sobre isso, tá? Que é se essa legislação de homeschooling é exclusivamente federal, se a competência é exclusivamente federal, ou se existe competência mista aí com estados e municípios. Aqui no Rio Grande do Sul, o deputado Fábio Osterman, também no Novo, né, ele entendeu por ser misto e protocolou o projeto na Assembleia Legislativa do Estado. No município de Porto Alegre, como não é um tema, a educação não é um tema que eu me aproprio muito, até porque não sou da área, esse não foi um foco que eu dei no mandato. Eu acabei dando um foco muito forte na questão de impostos, transparência, responsabilidade fiscal e empreendedorismo / desburocratização. Então, tu perguntou do revogaço. Sim, nós fizemos um pente fino nas mais de 12 mil leis de Porto Alegre, um trabalho que nunca tinha sido feito antes na história, aqui pelo menos ao que nos disseram, né? Tinham sido feitos trabalhos parecidos com esse, mas não com a robustez que nós fizemos, e encaminhamos um pacote de projetos com alterações, revogações, consolidações de mais de 800 leis de uma só vez. Já revogou-se aí por volta de umas 20 leis, mas aí de maneira independente, e nesses pacotes aí que está o grosso da coisa. Seria votado ali por março, abril, com a pandemia ficou atrasado. Essa é uma das coisas que está represada para ser votada ainda nesse ano, antes que a gente vá para a eleição. Quero muito poder encerrar esse ciclo, né, para conseguir fechar esse envelope aí de desburocratização, que é tão importante para a cidade. Entendi. Essa questão do revogaço, Felipe, para você revogar uma lei é parecido com você aprovar uma lei, né? Você precisa Mesma da maioria coisa. da Câmara, né? Então, mesmo processo. É difícil também para desburocratizar, ou o pessoal, os outros vereadores são receptivos, eles entendem que precisa de desburocratizar, ou porque, assim, também, por outro lado, cada desburocratização você está mexendo num vesperozinho ali, né? Outro dia eu fui atrás de um vereador para a gente tentar mexer na questão dos alvarás de publicidade, que incomodavam muito aqui, e, putz, tinha uma classe que dependia daquilo, que se fosse tentar revogar, a gente ia tirar o sustento de algumas famílias de funcionários públicos aqui, acabou que o pessoal não mexeu. Como é que funciona essa parte da revogação? Não, é bem isso aí. Assim, primeiro, né, a tramitação de um projeto de revogação é um projeto de lei. Então, você faz um projeto de lei para revogar uma lei. Então, é a mesma coisa. Aliás, uma coisa muito curiosa também é o seguinte, né, a contagem de número de leis, ela é contínua. Mesmo que tu revogue uma lei, na verdade, quando você revoga uma lei, você está contando uma lei nova que revoga uma lei anterior. Então, você tem uma nova lei, tá? É uma loucura, né? E quando a gente fez esse trabalho de pente fino das 12 mil leis, a gente descobriu que tem muitas leis do município que estão vigendo, que estão em papel guardado em biblioteca do município, né? Em biblioteca da Câmara. Tá só a versão impressa, ninguém sabe que ela existe. Então, assim, a gente diz que essa aí foi revogada tacitamente. Tipo, a natureza revogou, né? Porque ninguém mais sabe que ela existe, afinal de contas. Mas ela tá lá, né? Então, se algum fiscal eventualmente quiser ser chato o suficiente de puxar ela e usar como justificativa para autuar, ele consegue, né? Então, bom, nesse caso... Esses grupos de interesse... Dos grupos de interesse, nesse caso da revogação, do trabalho de revogação, é bem isso, assim, eu tive alguns casos bem emblemáticos aqui, nesse processo, eu consegui construir coletivamente um consenso entre boa parte do parlamento de que é importante desburocratizar e de que a comissão especial de revisão legislativa, ela seria um trabalho da Câmara, da instituição, e que, portanto, precisaria do apoio das diversas bancadas. A gente conseguiu maioria para isso, né? Quando você fala sobre desburocratizar, todo mundo faz joinha, ninguém é contra desburocratizar. É tipo aquele negócio assim, você é a favor de maltratar crianças? Não, você não é a favor. Mas aí, de repente, tu enxerga alguém maltratando uma criança e tu não faz nada. É um pouco do que acontece com a revogação de leis. Chega o primeiro projeto de revogação, aí o cara não dá o voto. Aí o cara pega, pô, mas veja bem, essa aqui é uma questão aí, né? E aí, quando a gente começou a fazer esse pente fino, a gente descobriu alguns casos que são bem curiosos. Eu até coloquei assim, fiz uma série de postagens sobre as leis absurdas de Porto Alegre. Aí tinha uma lá que era o seguinte: todos os novos edifícios que têm acesso ao público precisam ter uma obra de arte de um artista local exposta no seu hall de entrada. Eu vi isso. Beleza, ok, botamos a revogação. Cara, não deve ter dado 15 dias de processo tramitando, vieram tais os artistas do meu gabinete dizer que eles dependiam da lei e que não podia, mas ia apoio à cultura, tudo mais, e veio o secretário de cultura falar sobre a lei, porque ele estava incomodado com o rebuliço que tinha causado o projeto de revogação.
colegas meus vereadores ficaram sabendo do rebuliço, vieram falar comigo para pedir para eu não ir adiante também. Pô, isso aí vai nos deixar numa situação, etc, etc. E aí a gente conseguiu construir uma saída alternativa, né? Em vez de... Porque a gente descobriu também o seguinte, que só são classificadas como obras de arte de artistas locais aqueles artistas cadastrados da Secretaria de Cultura. Então, se o sujeito bota um Picasso no seu hall de entrada, não vale, entendeu? Não vale. Tem que ser do artista local cadastrado na Secretaria de Cultura. Então, o que a gente bolou? Né? Bom, então, nós vamos fazer algumas emendas no projeto. Primeiro, não tem que ter cadastro na Secretaria de Cultura, o cidadão não precisa estar vivo, né? A gente vai rompendo com quase todas as garantias de monopólio, tudo mais, e também abre-se mão de valores. Né? Então, se o cidadão, se tu quiser, né, e aí vai um pouco da malandragem do brasileiro, e eu entendo isso também, né? Se o cara quiser botar um clipe na entrada e dizer que aquilo é uma obra de arte moderna, né, de certa forma, ele estaria contemplado. É meio delicado esse tema, porque os próprios artistas mostraram para a gente que tiveram obras que tiveram valor irrisório. Então, eles mesmos se colocaram numa posição de que, olha, isso acontece. Bom, esse é um caso emblemático. Teve outro caso também de pacientes operados de cirurgia bariátrica ganharam desconto de refeições nos restaurantes da cidade também. E aí, quando eu botei a revogação, eu fui chamado de gordofóbico por vários deles. Imagino. E quem começou a história da gordofobia do Camozzato foi um vereador que é médico e que é ligado à entidade que emite as carteirinhas dos pacientes que ganham os descontos. Então, assim, é um rolo, sabe? Então, mas tiveram casos que foram super tranquilos também. Né? Não vou pegar esses casos emblemáticos como se fossem todos assim. Então, tiveram casos que foram super tranquilos. Tinha uma lei lá, por exemplo, os postos de combustível são obrigados a fixar um mapa da cidade numa parede, para caso as pessoas se percam. Se a gente revogou, ninguém falou nem ai. Então, foi tranquilo, ganhamos a maioria absoluta dos votos e tocamos adiante. Então, na revogação existem essas questões. Né? Primeiro, é um projeto de lei. Segundo, existe a diferença entre quem diz que desburocratiza e quem efetivamente faz e vota, né? E cinco, lida com interesses muitas vezes corporativos. Entendi. Cara, muito legal. Já estão aprendendo bastante. A galera que é postulante aí também acho que o pessoal tá elogiando ali. Felipe, para uma revogação ou para um projeto de lei, imagino que a gente muito mais revogue, né, tenda a fazer projeto de revogação do que de novas leis. Como é que é a tua atuação? Eu lembro que quando você esteve aqui, você falou que você ligava de gabinete em gabinete, ou às vezes, muitas vezes o pessoal de outros gabinetes ligavam para você para perguntar justamente o que eles não estavam vendo, né? O que é que não se via e que você via. Então tem muito esse contato de bastidores, ou não? Ou é plenário, só na tribuna ali? Como é que funciona esse bastidor, essa negociação para o projeto de lei? Depende muito do caso, assim, agora com a pandemia está um pouco mais diferente, assim, a gente acaba recorrendo muito ao WhatsApp, né, para isso, então vira e mexe, troco ideias no pessoal, com outros ali vereadores de cada um, ou grupo? No pessoal de cada um. No pessoal, em alguns grupos também, né, às vezes até no próprio grupo que tem todos os vereadores, a gente debate os temas, né, mas o plenário é muito importante, né? O plenário ele permite as interações diretas, né? Sem precisar marcar horário e tudo mais, então é mais fácil. Mas acontece, assim, em alguns assuntos, especialmente aqueles assuntos que o novo é reconhecido pela sua capacidade, pela sua competência, né? Ou que meu mandato tem uma atuação mais forte, é bem comum, assim, vereadores me procurarem para saber o que eu penso sobre aquele assunto, como é que eu pretendo me portar, né? A liderança do governo quer saber como é que eu pretendo votar. Enfim, né? E quando eles veem que é algum assunto que eu já manifesto rejeição ou aparento ser contrário, também o pessoal de oposição já me procura para tentar me ter ali como um aliado para gritar junto, né? Isso é bacana, assim, eu tenho uma relação muito boa com quase todos os colegas vereadores, acho que não tem ninguém que eu tenha uma má relação, e também essa relação de cordialidade, respeitando essas diferenças e entendendo também, né, a realidade de cada um. Eu fui eleito por um voto de opinião, né, de quem conhece as ideias do Novo, quem conhece, muitos conhecem o liberalismo e tudo mais, mas a gente tem que respeitar também o cara que foi classista, representante sindical de classe, né, ou o cara que vem de um segmento específico. Ele tem uma representação ali, ele tem um universo que ele conhece melhor do que eu, muitas vezes, e ele responde para esse universo. Então, às vezes, a gente tem que saber superar esses obstáculos e entender por que ele não muda sua opinião mesmo diante de argumentos razoáveis, né?
E no geral, assim, a gente tem navegado bem, o pessoal acessa, o pessoal pergunta, em alguns casos mais, outros menos, e imagino que onde a gente mais interage sejam nesses temas onde o meu gabinete acaba tendo mais foco, que é justamente empreendedorismo, desburocratização, finanças públicas, a parte de transparência, né, gestão. Entendi. Bem, deixa eu só mandar um abraço também ali para o Matsu, para o Luiz Gabriel e para a Najara, que também chegaram mais tarde. Legal vocês aqui. Então, Felipe, não existe uma rivalidade, muito menos uma inimizade com a galera da esquerda, do PT, do PSOL. Existe, então, um respeito. Eu imagino que existe esse respeito, talvez, entre colegas, mas nem tanto no plenário, nas galerias, né? Que você tem alguns vídeos que você era absurdamente xingado, né? Por algumas entidades de classe, algumas classes ali, né? Exatamente. Eu brinco muito, assim, na questão do Grenal aqui em Porto Alegre, tem muito negócio do Grêmio e Inter, né? E aí eu brinco, pô, sabe quando você olha e tem um jogador do Grêmio e Inter se abraçando e trocando camisa no campo? Eles fazem isso. Mas na arquibancada os caras estão se matando. É um pouco dessa lógica, assim, a gente se respeita no plenário, todo mundo se trata com cordialidade, às vezes, né, aumenta a tensão, às vezes dá bate-boca, tudo mais, mas em geral, entre os vereadores, predomina um clima de respeito e cordialidade. Não digo mesmo sobre a militância. A militância era radicalizada, era muitas vezes agressiva, era ofensiva, enfim. E a gente tenta lidar com isso da melhor forma possível, né? Eu nunca tive nenhuma situação mais complicada, né? Já recebi ameaças, tudo, mas assim, nunca tive uma situação que eu realmente achei que precisasse uma intervenção policial ou algo do gênero. Em compensação, apesar de, né, ter esse trato cordial, ninguém se furta de emitir suas opiniões, de bater boca e ir para a tribuna e mandar ver ali, falar que é coisa, que aquela ideia não faz sentido, que aquilo ali não tem razão de ser e tudo mais. O que eu, particularmente, tento sempre preservar é o ataque pessoal. Eu não gosto de ir muito para a questão pessoal, eu sempre prefiro debater as ideias, né? Então, no máximo, quando a gente entra no campo ali da pessoalidade, é muito por uma questão de caricatura, não essencialmente de julgar a pessoa e seu estilo de vida, né? Então, assim, alguma coisa muito caricata e geralmente é uma devolução de ataque. Então, é uma coisa que ficou muito comum, assim, negócio da Manuela Dávila, né? Pô, a Manuela Dávila tinha, durante muito tempo, atacado liberais, neoliberais, direita, de todas as formas, todos os jeitos, e fez ofensas pessoais a muitos representantes liberais. Então, ela é alvo, muitas vezes, por ser uma figura caricata, né? Mas não por a gente desrespeitar ela no seu trato pessoal e sua família. Aliás, nunca falei da família da Manuela. Já brinquei com o fato dela ir nos Estados Unidos para fazer compras, mas não das suas preferências familiares. A famosa esquerdista de iPhone, né? Esquerda caviar, aquelas coisas que são os rótulos comuns, imagino. Felipe, mais duas coisas, eu sei que teu tempo está curto aí, queria mais duas coisinhas para a gente encerrar, porque são dúvidas que realmente eu tenho. Primeiro, teu gabinete, quantas pessoas você tem, qual é a composição, você tem 2 advogados, um cara de mídia, um cara... Como é que funciona isso? Porque é uma dúvida muito comum aqui, a gente estava debatendo sobre isso. Quantas pessoas a gente precisa, qual a profissão de cada um, como que você define a verba? Eu acho que o termo de compromisso define, né, que a gente tem que cortar 50% do valor que a gente tem para o gabinete. Aqui a gente chama isso de verba de gabinete, e aqui a gente chama de verba indenizatória, o que eu acho que vocês chamam de verba de gabinete, que é os gastos, né? Uhum. Como que você funciona com isso? Você economiza 50%, economiza 100%, gasta um pouquinho, impulsionamento você faz? Explica rapidinho, antes de eu ir para a última, que é sobre a LDO, por favor. Eu economizo por volta de 98% da verba de gabinete, tá? E aí é o seguinte, não por querer ser mais econômico, mas sim porque eu não vejo necessidade de se gastar mais. E tem 2 motivos para não ver mais necessidade também. Um deles é o seguinte, eu tinha feito um compromisso, né, de não gastar mais de R$2.000 por mês da verba de gabinete, são em torno de R$17.000 disponíveis, hoje já está em 18 por aí, e tenho gasto por volta de R$200, né, algo do gênero. Com o quê? Desculpa, com o que você gasta R$200? Alguma coisa de telefone, alguma coisa de material de escritório, assinatura digital de jornal e revista, basicamente isso, assim, né? Bom,
tem algumas questões que é o seguinte, na verba de gabinete hoje, você não consegue usar a verba de gabinete para pagar algumas coisas que eu considero importantes, e eu estou pagando com o meu próprio bolso, né? Então, se eu fosse somar isso, eu daria em torno de uns 500 a 600 reais por mês de despesa, tá? Que aí é hospedagem de site, domínio, ferramenta de disparos de e-mails, mesmo ferramenta de gestão de redes sociais, que a gente usa para ter os indicadores e há um acompanhamento mais produtivo, né, das redes. Então, isso acaba sendo por conta. E mesmo eu consigo pagar combustível com verba de gabinete, mas eu não consigo pagar aplicativo de transporte, tipo Uber, Cabify, não consigo. Então, tem que pagar do bolso se eu uso esses aplicativos. Então, é um negócio meio contrassenso, assim, né? A gente tem que alterar isso na resolução da Câmara para permitir, porque muitas vezes é mais econômico você ir de Uber do que com o próprio combustível, né? Em todo caso, essa é a circunstância. Na minha equipe hoje tem 6 pessoas, eu poderia ter até 9 nomeados. 6 pessoas é o máximo que eu já tive, na verdade. Eu faz por volta aí de uns 7 meses, eu acho que eu estou 6 meses, 7 meses que eu estou com 6 pessoas, antes disso tinha 5. Comecei o mandato com 4 pessoas e a gente foi incrementando conforme a gente foi tornando também a nossa atuação mais robusta, mais complexa. Então, eu fiz uma lógica bem de crescimento de empresa mesmo, sabe? Entrei pequeno, para conforme a gente ia estruturando o trabalho, abraçando mais problemas, eu ia aumentando a equipe. Então, eu imagino que eu não precise de mais gente do que eu tenho hoje, está muito bem atendido. E são pessoas, tem 2 trabalhando na comunicação, sendo que um é arquiteto, então ele ajuda tanto comunicação como também ajuda nos insights sobre plano diretor, questões urbanísticas e tudo mais. São 2 advogados, um recém-formado, tá, que ele era nosso aspira, que a gente brincava aqui, e que ele ficava meio que de braço direito do assessor legislativo mesmo, que cuidava da pauta completa legislativa, né? Já que eu também não sou advogado, então sou administrador, e no legislativo tu precisa de um conhecimento jurídico mais aprofundado. Tem o chefe de gabinete, que é um economista, doutor em economia, que também é um analista de dados, então ele ajuda muito nos estudos técnicos, e a secretária, né? E eu tenho sorte ainda que a secretária, a Tina, ela tem um passado aí também de ter conhecimento de gestão, trabalhou, o marido tem um restaurante, então tem um perfil bem empreendedor também, tem uma pegada que combina muito com o nosso gabinete. Putz, que legal, cara. Isso aí tira muita dúvida nossa, resolve muito. Para a gente terminar, Felipe, uma última coisa que eu tenho também muita dúvida é aquela questão, a gente não pode passar lei que diminuam a arrecadação da prefeitura, né? Como é que funciona isso? Como é que a gente equilibra? Muita gente acha que se você simplesmente cortar uma fonte de receita da prefeitura, aquilo vai ser de alguma forma repassado, dividido para outras pessoas, ou, enfim, a prefeitura vai ter que arrecadar de alguma maneira, vai emitir dívida, sei lá. Como é que funciona isso? E por outro lado, se a gente cortar uma despesa, a gente acha que a prefeitura vai dar um jeito de gastar de alguma outra maneira. Por exemplo, às vezes você, né, economiza lá na tua verba de gabinete, o dinheiro volta para a presença da Câmara e eles vão acabar gastando com outra coisa. Como fazer para a gente, de fato, diminuir o Estado, cortar receitas e também cortar as despesas? Um vereador ou a Câmara de Vereadores consegue fazer isso? É possível? Depende muito do executivo, tá? Porque justamente para você mexer em estrutura de gastos da prefeitura, precisa o executivo fazer esse projeto, né? A gente não consegue interferir nos gastos da prefeitura por questão de autonomia de poderes. Então, o poder legislativo não pode interferir no poder executivo, retirando funções, né, fazendo corte de gastos, etc, etc. O que o poder executivo pode fazer é ele encaminhar e a Câmara aprova. Digamos que o prefeito seja amigável, digamos que o nosso Paulo Henrique Grando seja eleito. Uhum. O melhor dos mundos é esse, você ter um prefeito disposto a cortar gastos e ter um parlamento disposto a aprová-los. Aí sim, aí você consegue cortar gasto e reduzir imposto. Agora, se você tem um prefeito que é disposto a não cortar gasto, né, e quiser fazer ajuste fiscal, vai ser pelo lado de aumento de receita. Então, torça para que seja aumentando o investimento, porque senão vai ser aumento de imposto, né? Porque ainda se for pelo lado de aumento de investimento, vai ser cortando burocracia, tentando atrair empresas, tudo mais. Então tem um universo aí que pode ser mais saudável. Mas, sem dúvida, o melhor dos mundos é cortar gastos para poder reduzir impostos. E, infelizmente, a nossa lei de responsabilidade fiscal nos colocou essa algema, né, de não conseguir cortar impostos sem que corte gastos. Então, por isso que precisa ter os dois poderes atuando, de certa forma, como aliados, né? Uhum.
Felipe, então eu falei que era a última, mas deixa eu explorar mais um pouquinho, que o Luiz Gabriel fez a pergunta. Eu vou ter que ir, que agora acabou de tocar o interfone aqui mesmo, que eu vou ter que Tá, atender. consegue responder em uma palavra o que foi primordial para você ser tão bem votado, o vereador mais bem votado proporcionalmente do Novo? Putz, não sei dizer. Mas Não a sei gente tem as dizer. suas histórias, tá? Eu conheço mais ou menos a história, eu respondo pro Luiz Gabriel. Felipe, brigadão, cara, pelo teu tempo, pelos esclarecimentos. Pô, você venha para Cuiabá a qualquer hora também, dá uma força pra gente aqui. Pô, seria um prazer poder retornar. E, pô, desejo sorte pro nosso prefeito aí, Paulo Henrique Grando, saúde também que ele estava participando, nos acompanhando. Vi que o Anderson mandou mensagem aí, ele que me recepcionou aí também. Então, um abraço aí para eles dois. Para ti também, Edgar, agradecer o convite, deixar um abraço para todo mundo e desejar sucesso nesse pleito aí, nessa campanha eleitoral. Espero visitar vocês quando tiver teu mandato aí, a gente tiver bancado novo em Cuiabá. Melhor ainda, vamos mantendo contato. Um abraço pro Anderson também. Beleza. Obrigadão, Felipe. Abração, cara. Valeu, tchau, tchau.